Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos aqui estudando a primeira carta de Paulo aos Coríntios, estamos mais para o fim dela. Estamos assim no meio do capítulo 15 e não é à toa que Paulo tem falado aqui, né, nos últimos versículos, sobre a questão da ressurreição, né? E aí eu vou reler a frase que a gente falou no último vídeo, que é assim, ó: o último inimigo a ser destruído será a morte. Aqui nessa tradução da Bíblia de Jerusalém, morte está com letra maiúscula, né? Nas outras, né, que eu consultei não tá não. Mas é porque tem um simbolismo ainda maior. Morte é um conceito com vários tipos de simbolismo, né? Desde o simbolismo do afastamento de Deus, passando pela ideia de continuação, né, de algum tipo de que a morte não de fala, né, que a morte não é o nada, até esse momento aqui que ela está com letra maiúscula, que mostra que ela tem um sentido bem importante. Mas eu vou continuar lendo. Ó: o último inimigo a ser destruído será a morte, pois ele tudo pôs debaixo dos pés dele, né? Isso é uma referência ao Salmo 8. Isso, né, de Deus colocando tudo sob os pés dele, no sentido de superar tudo, dominar tudo, ser todo poder, né? Deus como o onipotente, aquele que tudo pode. Bom, a morte hoje, para nós encarnados, né, no mundo em que a gente está, a morte, ela, inclusive para muitas e muitas pessoas, ela é um afastamento definitivo de tanta transformação que a morte traz, né? Porque hoje a gente ainda tem muita restrição para compreender o plano espiritual, tirando as pessoas que têm mediunidade, que têm acesso mais direto e ainda assim muitas vezes não compreendem tão bem, né, as mensagens que estão vindo ou as situações que elas mesmas veem. A morte, ela parece ser algo, né, uma separação, por exemplo, mas que não é. Então, quando ele diz que a morte será destruída, é porque a gente não vai mais precisar viver essa aparência, né, de fim, quando na verdade a morte é transformação, mudança, né? Mas quando ele disser tudo está submetido, evidentemente excluir-se-á aquele que tudo lhe submeteu. E quando todas as coisas lhe tiverem sido submetidas, então o próprio Filho se submeterá àquele que tudo lhe submeteu, para que Deus seja tudo em todos. Não é muito fácil de entender essa parte, porque tem um jogo de palavras, né? Tem algumas referências aqui, mas aos próprios textos do Paulo. E a gente pode pensar o seguinte: Paulo vai colocando Jesus e Deus numa hierarquia. Então, Jesus, né, que tem todo o poder de organização da nossa vida, do nosso planeta, ele também se submete a Deus, né? E quando tudo estiver completo, é Deus que está sob o controle de tudo. Se não fosse assim, que proveito teriam os que se esgotam pelos mortos? Se os mortos realmente não ressuscitam, por que se esgotam por eles? Bom, aqui tem uma questão, né? O termo usado aqui na Bíblia de Jerusalém é esgotar, no sentido, talvez assim, de se esforçar por alguém, né? Se desgastar por alguém. E outras traduções, né? A outra tradução da Bíblia Online, por exemplo, coloca batizar. Mas tem uma notinha aqui que fala disso, né? Uma variação tem a ver com batismo, que diz de uma prática que nos escapa. Então a gente, né, não tem essa informação. Que tipo de batismo, que tipo de ritual, com esforço é esse que se faz por outra pessoa? Talvez seja algo próximo que a gente conhece, por exemplo, quando alguém, mais do universo católico, né, por exemplo, a pessoa faz uma promessa para outra, né? Eu vou ter uma pessoa doente, eu vou fazer uma promessa, e aí se essa pessoa se curar, eu faço assim, assim, assado, né? Com grande sacrifício, né? Subo as escadas de joelho, por exemplo. Então, é um esforço por outra pessoa, né? Parece que deve ser alguma coisa nesse sentido. E aí ele está dizendo, mas aqui a Bíblia também coloca um outro sentido que que tem a ver com essa última frase que eu li. Se os mortos realmente não ressuscitam, por que se esgotam por eles, né? Porque aí tem também, de novo, um jogo não só de palavras, mas de ideias. Está falando dos mortos, das pessoas que realmente, né, morreram, desencarnaram, mas daqueles que estão
mortos espiritualmente, né? Também está escrito isso aqui na notinha de rodapé. Ou seja, se não existe uma ressurreição, se não existe uma continuidade da vida, para que tanto esforço? Né? Ele vai continuar a falar sobre isso. Diariamente estou exposto à morte. Tão certo, irmãos, quanto vós sois a minha glória em Jesus, Cristo nosso Senhor. Então, a gente conhecendo um pouquinho da trajetória de Paulo, né? Pelo livro Paulo e Estevão, mas também isso em Atos dos Apóstolos, dá para perceber, ele se esforçou muito pelas pessoas, se expôs a perigos, né? E por que ele fez tudo isso? Porque ele tinha clareza da ressurreição de Jesus como o sentido da nossa vida, da nossa existência. As coisas não acabam aqui, elas têm continuidade, elas têm porquê. Mas a gente continua depois.